Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para aquele nosso Resumex que a gente faz aí depois de toda a aula. Bom, a nossa aula de hoje foi sobre corrente elétrica. Nós começamos a ver o seguinte, que a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, certo? Lá na eletricidade estática, as cargas já estão no condutor, mas elas estavam se movimentando de maneira desordenada. Não tinha assim uma direção e um sentido estabelecido para o movimento daquelas cargas. Logo, a gente fala que é eletricidade estática, certo? Eu não tenho corrente elétrica, tá bom? Mas a partir do momento que você estabelece uma diferença de potencial elétrico entre os terminais de um condutor, que é a nossa tensão elétrica, a nossa voltagem, você passa a orientar o movimento dessas cargas, porque é estabelecido ali um campo elétrico, certo? E você tem o trabalho da força elétrica para movimentar essas cargas, ok? Então nós temos aí que a corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas, ok? Olha só, vamos lá para a gente ver como se calcula. Então falamos aí, ó, de corrente elétrica. E aqui nós vimos a questão da corrente elétrica. Ó, você tem aqui o positivo, você tem o negativo e você tem o quê? Que quando estabelece, olha aí, ó, uma diferença de potencial, a gente vai ter que essas partículas vão se movimentar, certo? Numa direção e no sentido específico. Aqui a gente viu, ó, daqui para cá, né? Do positivo aí para o nosso negativo. Então, você tem o estabelecimento da corrente elétrica a partir do momento que você movimenta, certo? Essas cargas aí no seu condutor. E aqui, movimento desordenado sem corrente elétrica. Ordenou o movimento aqui, através dessa diferença estabelecida, aí você tem a corrente elétrica, fechado? Bom, pessoal, nós vimos também como calcular essa intensidade e também vimos efeitos e tipos de corrente, correto? Nós vimos os principais efeitos, são térmico, a gente falou térmico, a gente falou também do fisiológico, falamos até um pouquinho de pilhas secas, né? Do material, tá? Corrente contínua é quando você tem a corrente que ela vai, só vai, né? Vamos dizer assim, ela só vai, ou seja, ela vai no sentido único. E você tem a alternada, quando ela fica o quê? Oscilando. Então ela faz aí essa oscilação e o gráfico é dado dessa forma, né, pessoal? E essa frequência de oscilação aqui, geralmente da corrente elétrica, é de 60 ciclos por segundo, ou seja, 60 Hz, certo? E nós vimos que para calcular a intensidade dessa corrente elétrica, eu vou precisar justamente da nossa carga elétrica em Coulomb, dividido pelo tempo, e lembrando que a nossa carga elétrica é o número de partículas vezes a carga elementar, tá bom? Quando você pega o número de partículas vezes a carga elementar, que é a quantidade de carga, e divide pelo tempo que você está estabelecendo essa diferença de potencial, você vai ter a corrente elétrica, que é em ampere, tá certo? E aqui a gente falou um pouquinho, olha só, tá ali o nosso QNE, e falamos um pouquinho também de pilha seca, né, pessoal? Ele tem esse nome porque a gente não tem a parte líquida, né? A gente tem uma barra de carbono, com zinco, pasta de cloreto, né, que é cloreto de zinco, cloreto de amônia, dióxido de manganês, são, assim, misturas bem químicas aqui. A vantagem é a questão da duração, né, pessoal, delas, 1000 horas, se eu não me engano, que nós vimos, não é isso? E também você pode utilizar ela, né, na vertical, na horizontal, a gente pode utilizar esse tipo de pilha aqui e dependendo, tá bom? Do que for feito, você pode utilizar, tá? Bom, pessoal, falar um pouquinho também, a gente viu sobre a lei de Ampere. Bom, o que o Oersted fez? Ele fez o experimento. Ele provou que uma corrente percorrendo um condutor, certo? A gente tem campo magnético. Aí o Ampere, pela lei dele, ele veio e calculou esse valor de campo, que depende dessa constante de permissividade no meio, certo? Depende da corrente, depende de 2π, que é o formato cilíndrico do condutor, e depende também da distância que a gente pega esse ponto aí do campo. E a gente também tem a regra da mão direita, certo? Que aqui, ó, o dedão vai ser a nossa corrente e os nossos outros dedos aqui vai ser o sentido do campo que eu falei para vocês, que é perpendicular, tá? Entendido isso, que a gente vai aprofundar lá nas aulas de magnetismo, tá bom? Vou deixar vocês aí fazendo as atividades e depois eu volto para tirar as dúvidas. Até mais!
Voltamos, jovens, para a gente tirar as dúvidas das nossas atividades que nós fizemos aí sobre corrente elétrica, certo? Então, vou ler com vocês, a gente vai explicar, vai tirar as dúvidas aí, ok? Então, vamos resolver e vamos começar pela questão number 1, que fala o seguinte, olha só. Para que ocorra a passagem de corrente elétrica pelos fios de um circuito elétrico, é necessário que exista uma diferença de quê? Então, eu falei isso para vocês, né? A gente falou isso aí nas aulas. Eu tenho que ter a diferença de alguma coisa. Por quê? Quando as cargas estão de forma desordenada, eu não tenho corrente elétrica, certo? Quando elas estão de maneira desordenada, a gente fala que é eletricidade estática, que é eletrostática. A partir do momento que eu estabeleço uma diferença de potencial elétrico, não é, pessoal? Aí a gente vai ter o quê? A gente cria um campo ali e essas cargas vão se movimentar nesse campo e geralmente ali a gente teve um desenho, né, do positivo para o negativo. Então você tem um movimento ordenado dessas cargas, aí você tem o estabelecimento da corrente elétrica. Então ele coloca aqui, ó, potencial elétrico entre os polos de uma pilha. Uma pilha, gente, é apenas um dispositivo de armazenamento de carga que você coloca lá nos materiais, justamente para que ela forneça carga para esses materiais e tenha corrente elétrica, né? Então, no geral, a gente tem que ter uma diferença de potencial elétrico. Aí, volume não está relacionado, né? Volume já é outra coisa, tá? Já é ondas sonoras. Resistência elétrica dos polos de uma pilha. A resistência, gente, já é o que cada material tem naturalmente a passagem dessa corrente, né? Estabelecida lá pela lei de Ohm, tá certo? A área entre os polos de uma pilha, né? A área de uma pilha depende apenas o quê? Lá do seu diâmetro, né? Que você vai calcular, πr ao quadrado e tudo mais. Depende o quê? Aqui a gente tem, ó, temperatura entre os polos de uma pilha. Ó, temperatura, tá falando tudo de pilha, né? Temperatura de pilha, área de pilha, resistência elétrica de pilha. Qual é a única questão que fala de potencial, pessoal? Diferença potencial? A gente fica com a letra E, ó. Potencial elétrico entre os polos de uma pilha. Então, se você tem uma pilha, certo? Ó, de maneira geral, diferença de potencial, certo? Como todas as alternativas estavam falando de pilha, aí você vai generalizar para pilha. Então, se você tem uma pilha, estabelece e coloca ela, como eu falei, dentro de um material desse aqui, por exemplo, um passador, a gente vai ter o que? Estabelecido aqui, você fecha o circuito, uma diferença de potencial, tá? Então, de maneira geral, diferença de potencial entre os terminais de um condutor. Como todas as alternativas estavam falando de pilha, então você tem que ter uma diferença de potencial em pilha. Tá bom? Entendido isso? Eu falei primeiro do geral, aí falei que estivesse só falando de pilha não serviria, seria da maneira geral, mas como todas as alternativas estavam falando da pilha, então tem que ser a diferença de potencial na pilha, fechado? Se fosse a bateria, na bateria, tá certo? Se fosse num condutor geral e não tivesse pilha, seria a diferença de potencial entre os terminais de um condutor. Belezinha, pessoal? Então aqui deixa eu voltar, ó. Como todo aqui fala de pilha, então você vai escolher a diferença de potencial de pilha, certo? Da pilha. Então a gente fez o caso geral e aqui colocou específico colocando uma pilha, sendo que a pilha, como eu falei para vocês, armazena as cargas que vão ser utilizadas pelo condutor, tá certo? Da mesma forma que faz, por exemplo, uma power bank. Uma power bank é uma super bateria. Você carrega, ela vai armazenar as cargas, certo? A partir do momento que você coloca, né, no seu aparelho, essas cargas vão circular no teu condutor e vai estabelecer ali o que? Vai circular no condutor, vai para a bateria do aparelho que vai armazenar essas cargas para utilizar as funções do celular, tá bom? Então aqui, letra E, fechado? Porque está falando só de pilha, belezinha, pessoal? Bom, pessoal, então vamos para a questão de número 2, que fala o seguinte: o transporte ativo de Na positivo e K positivo através da membrana celular é realizado por uma proteína complexa existente na membrana denominada, vamos ler bem devagar, tá certo? Sódio, potássio, adenosina,
trifosfatase. É por isso que é complexa, né, gente? Começando pelo nome, né? Ou simplesmente bomba de sódio. Ah, pronto, fica melhor para ler, né? Bomba de sódio, tá? Cada bomba de sódio dos neurônios do cérebro humano pode transportar por segundo até 200 Na para fora da célula e 130 K para dentro da célula. Um pequeno neurônio possui cerca de 1 milhão, gente, 1 milhão de bombas de sódio, tá certo? Dado a carga elementar aí, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19, deixa eu colocar aqui, ó. Dada a carga elementar, opa, estava escrito bem aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19, e sabendo-se que a carga líquida que atravessa a membrana desse neurônio é dada por isso aqui, ó, tá aqui a nossa carga líquida, certo? O que nós temos que calcular? A corrente elétrica média através da membrana de um neurônio é dada por... Bom, pessoal, olha só, eu vou fazendo um quadro com vocês, tá certo? Para ficar mais fácil e vai ampliar para vocês visualizarem, tá? Vamos lá. Bom, olha só, eu quero a corrente, certo? Eu sei que a corrente, como nós já vimos nos nossos exercícios, é dada justamente pelo quê? Deixa eu colocar aqui. A corrente, vou colocar bem aqui. É dada pela carga dividida pelo tempo, certo? Então aqui, olha só, já que a gente quer em amperes, amperes é o quê, pessoal? Vamos colocar aqui coulomb por segundo, não é isso? É coulomb por segundo, belezinha? Então o que vai acontecer? Já que a corrente é coulomb por segundo, então o tempo aqui vai ser de 1 segundo. Já vou deixar ele aqui. Eu vou precisar de quem? Da carga, não é isso? Eu vou precisar da carga. Nesse caso, como nós só estamos falando desse exemplo específico, essa carga vai ser o quê? A carga líquida, certo? Então a gente vai ter a carga líquida que a gente vai calcular. Olha só, lá no exercício ele falou lá do positivo e do negativo, a gente vai simplesmente aqui somar para fazer esse cálculo, beleza? Então eu vou deixar aqui, ó, lembrando que a gente já tem o tempo, que é coulomb por segundo, vamos deixar aqui, tá bom? A gente vai atrás dessa carga aí. Bom, mas essa carga é a soma das cargas, que ele deu o quê? Lá no exercício. Então nossa corrente fica o quê? A soma das cargas dividido pelo tempo, tá? O que a gente pode fazer? Pode fazer tudo junto, como eu vou fazer com vocês, ou pode fazer separado. Lembrando, pessoal, deixa eu voltar aqui rapidinho. O que é a carga? Lembrando que a carga vai ser o quê? O N vezes quem? O E, tá? O E, ele já deu que a carga elementar. O N vai ser o quê? Ah, professora, o N então vai ser aquele número lá de neurônios, né, que foram falados lá da bomba de sódio. Exatamente. Então aqui, ó, se a gente for substituir, ó, vai ficar como? Eu vou até deixar aqui, ó, tá aqui, ó, N, aqui a parte do sódio, vezes E, e aqui N, ó, a parte do potássio aqui, vezes E, tá certo? E aqui como o E, ele tá nos dois, a gente vai deixar ele simplificado aqui do lado de fora, que é mais fácil, tá certo? Aqui, pessoal, ó, o que ele falou, ó, se a gente voltar no exercício, peraí, deixa eu voltar aqui, ele fala, cada bomba de sódio dos neurônios do cérebro humano pode transportar por segundo, olha só, por segundo, se liga aqui, por segundo, até 200 Na para fora e 130 aqui para dentro. Então a gente já tem o nosso N. Tá aqui o N, aqui a quantidade de Na, que é 200, e aqui do outro, certo? Então, ó, a gente vai substituir aqui agora. Deixa eu voltar. Pronto. Ó, então vamos substituir aqui, ó. A gente tem 200, que é o que foi colocado aqui, e a gente tem o 130. Fechado? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só colocar de novo, substituir a carga elementar, que é aquela de 1,6, pronto, está substituída aqui, belezinha? Entendido isso? O que nós vamos fazer aqui? Nesse caso, a gente vai, ó, somar, né, gente, 1, você pode até tirar daqui já, né, já dividiu por 1, a gente vai somar isso daqui e vai multiplicar, né, então você vai somar isso aqui, ó, e vai multiplicar por 1,6.
que vai ficar dessa forma. Então tá aqui, ó, 330, certo? Multiplicado por 1,6. Então você vai pegar 1,6 vezes 330 e como tem só esse, né? Você conserva o que tá aí. Pronto. Então tu tem 1,6 vezes 330 é 528. Conserva a base e soma o expoente, né? Como só tem esse que está visível aqui, você vai repetir, tá certo? Lembrando que quando não tem nada, né, gente, é zero. É por isso que repete, ó. Menos 19 mais 0, menos 19. Então é por isso que a gente sempre repete, tá? Aqui nossas alternativas estão em notação científica, né? Então, professora, está em notação científica, tem uma que não está. Mas, pessoal, a única que não está... Aqui é menos 19, a única que não está, fala que é quanto? 17, então não vai essa, certo? As outras falam que é 17 também, então pode até fazer por eliminação. Se esse aqui não é, né? Então o que vai acontecer aqui? Vamos transformar em notação científica, certo? O que a gente vai fazer aqui, ó? 1, 2 para esquerda, se para a direita vai negativo, para a esquerda vai positivo. Tu já tinha menos 19. Menos 19 mais 2 fica mais 2 fica quanto? Exatamente, menos 17. Tá certo? Então, 17. Essa não, porque 17 positivo. Em notação científica, não. Essa aqui, positivo, né? Opa, olha só. Então, a gente fica com a letra B. Certinho? Letra B, deixa eu só apagar aqui para vocês verem a resposta sem esses riscos todos, tá, pessoal? Então, o que nós fizemos aqui? Nós vimos lá por segundo que é transportado 200 e 130, ó, a borrachinha passando aqui, 200 e 130. A gente só somou, certo? E fez o valor da corrente aqui, multiplicando pela carga elementar. Fechado? Bom, olha só essa teórica bem aqui, ó. Uma das grandezas que representa o fluxo de elétrons que atravessa o condutor é a corrente elétrica, né? Intensidade da corrente elétrica, e a gente representa pela letra I. Eu vou até colocar a formulazinha aqui no canto, ó. I é igual a carga dividido o quê? Pelo tempo. Pessoal, olhando para o que está aí, carga e tempo. Certo? Nenhum dos dois é o quê? Vetorial, né? O tempo ele é escalar e a carga é escalar. Lembrando quem são os vetoriais? A força e o campo elétrico, tá certo? São os vetoriais, tá? Aqui é NE, que também não é vetorial, fechado? Então nada daí é vetorial. Por que eu estou colocando? Porque em uma aqui das alternativas ele fala em questão de vetor, né? Então, deixar aqui, tá? Pessoal, aqui a gente tem, ó, letra A, escalar, porque é definida pela razão entre as grandezas escalares, carga elétrica e tempo. Então, a corrente ela vai ser escalar? Vai, porque ela é um escalar dividido por outro escalar. Escalar por escalar vai ter que dar um escalar, certo? Então, aqui a gente já fica com a letra A. Tudo que tem vetor, tu corta. Vetor, vetor. Escalar, porque o eletromagnetismo só pode ser escrito por grandezas escalares. Cuidado com isso, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês? Quando tem só isso, exclusivamente, de hipótese nenhuma, então cuidado, certo? Isso aqui tá errado. E vetorial. Ficamos aí com a letra A. Sumiu o resto, ficou com a letra A. Corrente elétrica, ela é escalar. Olha o que está chegando na telinha. A questão Enem, e fala aqui o seguinte: um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente, que é aquelas lâmpadas mais antigas, né? E uma chave interruptora. Para que serve a chave interruptora? Para abrir e para fechar o circuito, tá? Ao ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Irradiando calor porque parte, né, gente, dessa energia se dissipa, se transformando em energia térmica. E luz, que é a parte da energia luminosa, né? Então, a elétrica se transforma em energia térmica e energia luminosa. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia, que é o quê? Energia térmica,
há um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está de acordo com o modelo clássico de corrente, tá certo, pessoal? De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que, muito cuidado nessa hora, tá, pessoal? A gente até falou de velocidade. A velocidade da corrente é baixa. Então, se a velocidade da corrente é baixa, que o fluido de elétrons é baixo. Cargas negativas móveis que atravessam o circuito. Também não tem a ver, tá? Tá bom, gente? Aqui os elétrons têm maior faixa de movimentação. Bora ver aqui. A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. Não está relacionado, né, gente? Está ligado, por exemplo, na tomada ou na bateria, vai liberar para a corrente elétrica. Mas a gente quer saber aqui, ó, a questão do acender quase de maneira instantânea. As cargas positivas e negativas se chocam no filamento. Lembrando, cuidado com o positivo aqui. Olha só, aqui a gente até falou em aula, o campo elétrico que se estabelece em todos os pontos do circuito. Então, vai relacionado o quê? Com campo, como eu falei para vocês, tá certo? Vai estar relacionado aí com campo elétrico. Olha só, vem comigo. Estabelecer uma diferença de potencial elétrico. Então, a gente vai ter um campo e essas cargas vão se movimentar nesse campo. E como esse campo é dado todo esse espaço, a gente vai ter aí, certo, o que ele está perguntando, que é essa questão da luminosidade. Entendido isso, pessoal? Fechado? Ó, e para fechar, não esqueçam de ver o nosso material complementar, tá bom? Choques elétricos, o que é? Pode matar, sintomas, alta e baixa tensão. Um videozinho bem interessante, tá bom? Ele tem aí só quase 5 minutinhos de duração e tá aqui o link. Então assistam, tá, pessoal, que vocês vão gostar. Belezinha? Fechado? Bom, mas aí depois eu volto com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!